Graça e paz, estamos aqui para nosso segundo vídeo sobre o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E agora eu vou trazer 5 destaques para você do livro de número 2, que está na mesma edição da Thomas Nelson. C.S. Lewis, esse já é o nosso terceiro vídeo aqui sobre o C.S. Lewis, e com certeza virão mais. Ele viveu entre 1898 a 1963, professor de literatura em Oxford e Cambridge, um grande teólogo, um apologista, citado por diversos outros teólogos, que nos deixou um legado de mais de 30 livros. É um autor, como eu sempre enfatizo aqui, não dá para a gente não lê-lo, não dá para a gente não parar para ouvi-lo, porque ele esclarece muitas coisas, muitos princípios da vida cristã. Então estamos aqui falando sobre o livro 2. Falamos antes que esse livro é dividido em 2 partes. Nós temos o livro 1 e o livro 2. No livro 1 nós temos 31 capítulos ou 31 cartas, porque o gênero textual do livro 1 é carta-resposta. E no livro 2 nós temos apenas um capítulo em formato de palestra. Já mudou o gênero, já mudou algumas coisas. E então é uma palestra, uma breve palestra, tá? Como você vai se inteirar aqui. O primeiro destaque é o tempo de escrita desse livro. Ele foi escrito no ano da morte do C.S. Lewis. Eu acredito até que ele não tenha finalizado, tenha deixado algumas partes faltando ali no seu rascunho, e outras pessoas, dá a entender isso durante a leitura, foram lá e preencheram para dar um sentido, né? Mas é um livro ali já pós-guerra. O fato de ser 1963 e muda totalmente o contexto do primeiro livro, né? Porque ele sai de um contexto de guerra e entra ali em um contexto de pós-guerra. O mundo já passava por uma certa estabilidade, apesar de estarmos vivendo ali a Guerra Fria, mas era um outro momento. E essa carta vai refletir esse outro momento também. Outro destaque, o prefácio. Se o primeiro prefácio foi realizado pelo narrador, o autor C.S. Lewis deu voz ao narrador, no segundo, a voz é do próprio Lewis, é do autor. Esse jogo autor-narrador não existiu no segundo prefácio. Mas muito legal, porque nesse segundo prefácio ele esclarece o processo de escrita. Tirou muitas dúvidas que eu tinha sobre mas o que motivou Lewis a escrever, né? Como que ele fez isso e outras coisas. Quer ver uma coisa? O Lewis disse que foi muito fácil de escrever esse livro. É um livro que fluía. Eu não acredito que ele tenha falado sobre o primeiro também, né? Que fluía, fácil de escrever. A partir do momento que ele montou ali o roteiro, as ideias iam fluindo. Mas não foi tão prazeroso. Eu já imaginava que teria sido um livro prazeroso de se escrever, mas ele fala que não. Foi um livro difícil de escrever no sentido espiritual, porque ele tinha que torcer a mente. A partir do momento que ele torcia a mente, as coisas fluíam, né, com a mente torcida. Mas esse fato de torcer a mente, de querer enxergar as coisas pelo outro ponto de vista, pelo ponto de vista do reino das trevas, trouxe cãibra espiritual. Olha que interessante, né? Trazia um incômodo muito grande. Então não foi tão prazeroso assim. Então, como eu disse, esse prefácio ele esclareceu algumas coisas, algumas dúvidas que eu pelo menos tinha. O gênero textual. Lewis aqui também vai romper com o gênero textual carta. Mas ele continua na ficção e ele faz em forma de palestra. É o personagem principal, Maldanado, que foi convidado para realizar uma palestra. No primeiro contexto ele estava dando um treinamento, mas era um treinamento pessoal, né, por meio de cartas. Aqui ele faz uma palestra encorajando ali vários aprendizes. Bom, saindo ali do tema gênero textual e falando das personagens principais, vamos ter ali muitas alterações do primeiro livro para o segundo. Vamos ver? Então, Maldanado ele permanece. Esse é o personagem principal do livro 1 e também o personagem principal do livro 2. Temos Dr. Remeleca, que é ali o diretor desse instituto de tentações. Ele aparece, mas ele não é um personagem de muito destaque no livro 1. Mas aqui ele aparece como uma figura
muito importante, né? Embora não tenha muita participação, até porque o livro é muito curto, é apenas um capítulo. E os aprendizes. Não temos mais Vermelindo, que foi ali destruído, né, pela sua incompetência no livro 1, e temos vários aprendizes que estão se preparando para esse trabalho de tentação. No livro 1 tínhamos vários espaços, vários lugares, igreja, casa, vários espaços no nosso mundo. Mas, no livro 2, o espaço é o inferno. E dentro do inferno, uma divisão ali de treinamentos, um instituto de treinamento, onde essa reunião acontecia, essa palestra acontecia, é um treinamento para os novos aprendizes, e esse instituto ficava localizado no inferno. Então, claro que Lewis aqui nem precisaria explicar isso, né? Ele não está fazendo uma descrição bíblica do inferno, mas ele está brincando, né? Até mesmo com o seu próprio contexto de trabalho, que é o contexto acadêmico, ele cria ali uma divisão acadêmica dentro do inferno. Tempo e cultura. Algo que Lewis já tratou no livro 1, e ele vai tratar, mas agora de forma bem explicativa nesse livro 2. Praticamente, o livro 2, essa palestra, é mostrando como que o diabo age no decorrer do tempo. Então, assim, algo muito aprofundado, e onde Lewis já parte com o pé onde ele estava, já coloca o outro pé no futuro, como vocês vão ver aqui. Então, Maldanado faz uma retrospectiva, né, de como que ele age na história. E ele se refere à liberdade trazida pela Revolução Francesa, liberdade política, liberdades individuais, colocando isso como sendo um grande trunfo para a ação dos tentadores. Mas ele faz uma ressalva ali. O inimigo, Deus, com a sua destreza de manobra usual, havia se apropriado amplamente nesse movimento progressivo ou libertador e o havia pervertido para os seus próprios fins. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, embora, né, as situações políticas do mundo venham se alterado, aparentemente mais favoráveis para o diabo do que para Deus, de alguma forma o inimigo, Deus, né, consegue reverter essa situação e manter o seu propósito de resgate da humanidade. Então ele começa fazendo uma reclamação aqui. Poxa vida, nós estamos mudando o mundo ou participando dessa mudança para o mundo ser mais progressivo, e Deus tem que sair de cena. Falando aqui da Revolução Francesa, o Iluminismo, rompendo com pensamentos teológicos, fincando a antropologia. Isso aí era para a gente ter 100%, né? Mas o inimigo, com a sua destreza de manobra usual, se apropria desse momento também. E a partir de toda essa evolução política do mundo, né, saindo ali das monarquias para as democracias, o que o diabo vai tentar? Fica muito claro na obra que o diabo e Deus vão tentar, nessa situação, né, fazer o melhor dentro dos seus planos. E aqui ele faz um jogo com a palavra democracia, que o departamento de filologia do Instituto, né, de treinamento, eles tinham que fazer o quê? Deturpar essa palavra. Vocês podem usar a palavra democracia para sancionar o mais degradante de todos os sentimentos humanos. Então a democracia, ela tanto pode ser usada para o bem da humanidade como para a autodestruição da humanidade. A humanidade pode se autodestruir a partir de suas escolhas, né? Esse é o grande ponto aqui. E aí, a partir da evolução do mundo, a partir dessas liberdades, ele diz o seguinte: pode chegar um tempo em que não teremos mais nenhuma preocupação com qualquer tentação individual, exceto no caso de alguns deles. Capture o flautista mágico e todos os ratos o seguirão. O que Lewis quer dizer é o seguinte: é que nessa perspectiva aqui do diabo, o mundo se torna tão liberal e que teria já grupos focados em defender essa liberdade humana, que o diabo não precisa mais fazer nada, só sentar e assistir, né? Isso acontece a partir de quê?
Mesma coisa que ele fala no livro 1, a partir de artistas, a partir da sociedade, a partir da mídia. Então, tudo isso vai fazer com que as tentações elas vão chegar até todas as pessoas sem o diabo precisar fazer nada. Olha que coisa, né? Que ironia aqui. Estamos tratando de uma ironia. Sabemos que mesmo tendo toda essa ação maciça, tanto Deus quanto o inimigo agem em cada indivíduo, mas ele usa aqui um ato irônico. Do jeito que as coisas vão, não vamos precisar fazer mais nada, porque nós já temos muitos representantes. Se concentre em encontrar alguém importante que defenda as nossas ideias e deixe que ele vá fazer nosso trabalho. Bom, aqui só foi uma visão geral desse livro. O livro 2 é um livro bem curtinho, mas a gente precisava conversar sobre ele. E o que mais me chamou a atenção nesse livro foi esse olhar do futuro de Lewis, né, que já estava vendo o caminho para o qual o mundo estava caminhando. Quero te agradecer, muito obrigado e até o próximo vídeo.